Professor Sérgio Donato, vamos continuar então o nosso bate-papo aqui. Nós já fizemos uma primeira parte aqui, né, para falar sobre a cultura da palma forrageira. Tocamos vários aspectos aí desse projeto, né? Já passamos ali pelas algumas características da planta, de como começou o projeto, das parcerias, de algumas tecnologias que foram geradas, já várias, né? Que foram responsáveis, a gente pode dizer, pela mudança do perfil da cultura da soja, né? Pelo produtor, né, regional. Da cultura da palma. E foi esse o tema da nossa última pergunta, né? Exatamente. Vou repetir aí a gente aqui, você respondeu ela parcialmente. Parcialmente. Deixa eu fazer um resumo, né, dessa mais de uma década já de pesquisa. Exato. A gente está sendo a adoção dessas tecnologias por parte do produtor. E se você acha que a adoção dessa tecnologia corre o risco de ser abandonadas, né? Caso o clima da região venha a melhorar, que a gente sabe que é sazonal, ou se hoje a gente já pode falar que essa adoção de tecnologia já é contínua, porque o produtor enxerga na cultura da palma uma cultura mais tecnificada hoje em dia. Eu penso o seguinte, como realmente mudou o perfil. Quem adotou a cultura, ele hoje trabalha com nível tecnológico mais alto. Seja usando o que nós geramos regionalmente, ou usando algum tipo de recomendação que se vê por aí. A difusão é muito maior hoje de informações. Informações às vezes boas, outras nem tanto. Então, essa parte ajuda o produtor a manter na atividade. Eu tenho mais medo até das agências de fomento. Por quê? Porque muitas das vezes, como a gente estava considerando aquela ideia que você comentou de pesquisas da cabeça do cara, as agências de fomento é como os nossos sábios a laminutos, né, como dizia Euclides da Cunha. Você tem um problema da seca, todo mundo vai pesquisar a seca. Passou a seca, ninguém mais pesquisa a seca. Né? Aí tem pandemia, todo mundo pesquisa a pandemia X. Passou, não há continuidade na pesquisa, como se não pudesse haver no futuro outra coisa parecida. Então é tipo sábio a laminuto. Tanto os governos, as frentes de serviço do passado, não são políticas públicas estabelecidas. São políticas de momento, que vai dar ibope para quem está no governo, e as nossas agências de fomento e os nossos pesquisadores não são diferentes. O produtor, talvez até, quem realmente viu ali a importância do cultivo, adotou tecnologia e viu que aquilo tem alta produtividade, ele não deixa. É lógico que a adoção hoje é de pequeno e um pouco do médio produtor. Em outras regiões da parte de cima do Nordeste, você encontra grandes produtores usando palma. Mas na nossa região não tem. Né? Ele acha que palma é cultura de pobre, então já é um preconceito ali. Então a adoção da tecnologia depende da geração de conhecimento, depende do modelo de transferência, que tipo de coisa é transferível para o agricultor, o que é extrapolável dos resultados gerados pelas diferentes instituições. E muitas vezes vem sujeito palestrando de outros ambientes e que não conhece o ambiente local e sai difundindo um tipo de tecnologia que não funciona no ambiente local. O semiárido brasileiro é heterogêneo. Ou então que propõe um sistema que já não é economicamente viável desde a compra de mudas, né, Sérgio? É muito simples. Quando você pega... Tem hoje trabalho com densidade de plantio. Nós fizemos trabalho de densidade de plantio até 95 mil plantas por hectare. Encontramos em sistema de sequeira respostas positivas, crescentes, até 65 mil plantas. No sistema irrigado, já para 80. Tem trabalho publicado aí que mostra a resposta linear. E a curva, você vai olhar, nem é linear. É uma curva quadrada, mas o cara está escrevendo e põe a equação linear lá, até 180 mil plantas. E qual economicidade tem isso? E tem outras pessoas que nem fizeram experimentação com isso e quer defender sistemas de produção com 120, 180 mil plantas. De cara, já nasce morto. Vamos ser realistas. O custo de produção é tão alto, o investimento em muda é tão alto que isso é inviável. É inviável porque você não acha o material e é inviável do ponto de vista de rentabilidade financeira. O sujeito que fala isso não sabe o que está falando. Que me desculpe, mas essa é a lógica. Então, a gente conta produtividade da ordem de 340, até de 400, mas girando de 200 a 400, com populações variando de 20 até 40, até 60 mil plantas. Por que você vai passar dessa quantidade de planta para obter a mesma produtividade final, se você tem um custo de produção, investimento inicial muda muito mais caro? Então, o sujeito tem que filtrar isso mesmo, ele tem que filtrar esse tipo de informação. O sujeito está trabalhando lá no ambiente do Nordeste, que às vezes tem a menor precipitação que a gente, mas não tem extremos de temperatura igual o nosso. Está na posição mais alta da paisagem.
está numa posição melhor um pouquinho, a variação de temperatura não é tão grande, e a palma dele, às vezes, tem uma prestação baixa, mas mais distribuída ao longo do ano. Né? Sim. E aí a palma dele ele consegue cortar, deixando só o cladó de mão e mãe. Isso é inviável nas nossas condições. Então tem tipo de tecnologia aí que não devia ser extrapolada, mas cada um fala o que quer. Agora, a gente tem coisa mensurada nas condições regionais, né, muito bem trabalhada e retrabalhada e refinada para você afirmar aquilo com certeza. Né, com uma certeza de dar àquele agricultor a segurança produtiva. Agora, se você vai perguntar para o agricultor, eu estava terminando naquele momento que encerrou, um trabalho de dissertação de uma aluna nossa, a Aline, professora do Estado aqui, foi justamente num sistema de produção, foi tipo de Laodiceia, só que bem menor, porque é concentrado em uma única região, e o de Laodiceia variou as regiões, e ela levantou o interesse dela era saber o quanto que os produtores ali atingidos diretamente por nós adotaram do que a gente tinha gerado até aquele momento. Mas quando você faz uma pergunta por entrevista, a resposta é subjetiva. Você vai na área e vê uma configuração de plantio com espaçamento para mecanização que só a gente fez isso. Ele está usando doses, mas ele fala, não, eu aprendi isso com meu pai, ele nem plantava palma. Então isso é uma questão brasileira também. A gente tem que entender um pouco de sociologia. Eu não estou condenando o jeito de ser. Eu estou afirmando, e é uma afirmativa mesmo, que esses levantamentos subjetivos por questionário dependem do ponto de vista do sujeito. E o ponto de vista do sujeito varia, como diz o Miguel Nicoleles, com a história do cara. E o sujeito acha que ele aprendeu sozinho, como se nunca tivesse existido nenhum tipo de difusão por instituição nenhuma. É por isso que as instituições são descartadas quando, por acaso, ocorre governo que não quer instituição. Porque se eu for na sua fazenda, na sua propriedade pequena, você usa aqui alguma tecnologia gerada pela instituição, não, eu fiz aqui tudo sozinho. E se você faz um levantamento para fazer o balanço social da empresa e percorre o estado inteiro e a resposta é nesse mesmo, acaba com a instituição, porque a instituição não tem função. Sim. Você entendeu? Então, eu não posso falar aqui... É complicado. Um outro agente nessa história aí, que seja por boa intenção, ou seja, até em alguns casos a gente pode acreditar que não por boa intenção, mas às vezes por desconhecimento mesmo, que são algumas agências do próprio Estado, né? O Estado de forma geral, né? Que colocam os agentes ali para recomendar a tecnologia e esse agente não conhece da tecnologia ou não conhece quais são as últimas informações da pesquisa para a adoção da tecnologia e acaba queimando a cultura ou queimando a tecnologia por parte dos produtores, né? E aí nós enfrentamos... da instituição que pesquisou. Nós enfrentamos isso aqui bastante na Bahia, porque tem a questão da própria cochonilha do carmim, que é uma praga importantíssima, que era a quarentenária a 2 para a gente aqui, já está em município próximo, mas que não causa dano aqui ainda significativo. Se você for levantar, esquece o experimento de instituição, se você vai levantar o que está plantado no norte de Minas, o que está plantado na região nossa, é palma gigante. 90% é palma gigante ou mais. Todas as outras de cultivar orelha de elefante mexicana, doce, miúda, foram introduzidas por agência de defesa, por exemplo, baseado na questão fitossanitária. Só que você traz, às vezes, cultivares que não tem adaptabilidade regional nenhuma. O que é pior? Você ter uma cultura bem manejada, que você consegue manter o nível de cochonilha, seja ela comum ou do carmim, dentro do nível de controle aceitável e produtiva, você colocar um cultivar que não estabelece. Que tipo de política é essa? Ah, porque a Embrapa pesquisou não sei aonde, ah, porque a EMEPA pesquisou, ah, porque o IPA pesquisou lá não sei aonde, e tem que usar variedade seja resistente. É lógico que a melhor maneira de você lidar com o problema fitossanitário é resistência, sim. Seja inseto, seja problema fitopatológico, seja patógeno. É resistência. Mas a gente trabalha com outras culturas e sabe disso. Adaptabilidade ambiental é tão ou mais importante do que a resistência à doença. Porque se a planta não cresce no extremo de calor, para que eu quero aquilo? E essa planta, que é resistente à cochonilha do carmim, é muito mais suscetível à fusariose, é muito mais suscetível a podridões de bactéria, não tolera calor. Então, que tipo de coisa é essa que você coloca uma Secretaria de Desenvolvimento Rural, você coloca
uma secretaria, a Secretaria de Estado de Assistência à Agricultura Familiar, para poder distribuir muda no estado inteiro, e tem gente que se candidata a produzir muda, e distribuir isso como tábua salvadora. Não é tábua salvadora coisa nenhuma. A gente hoje está estudando essas cultivares. A gente vai gerar as mesmas tecnologias que geramos regional para essas cultivares. Mas a gente já sabe, a gente já vem insistindo com isso, a gente que eu estou falando uma equipe, que os resultados não são como se fala por aí. Então, não tem tábua salvadora. Existe entender relação solo-planta-atmosfera. Existe entender a cultivar. Que agricultor eu estou falando? É o agricultor da nossa região, por exemplo, que está no baixio, que usa menos tecnologia, que está numa terra mais fértil, outro que é mais cuidador. Nem toda tecnologia é extrapolável para o agricultor A ou para o agricultor B. Não adianta taxar só agricultor familiar pequeno, módulos rurais, não é isso. Existe uma diferença muito grande. Que saber esse sujeito leva? Que conhecimento ele leva, que ele tem adquirido ao longo do tempo de gerações anteriores, familiar? Quanto ele já participou de reunião de instituições de pesquisa, instituição de difusão? O que é que ele já aprendeu? Qual é o ponto de vista cerebral desse sujeito hoje? Quer dizer, quem sou eu? Quem é você? Quem é o agricultor? É a nossa história. Quer dizer, o que eu sou hoje, o que você é, tanto é produto da nossa vida cotidiana, quanto produto da universidade, que a gente teve uma formação básica, e do que a gente avançou depois da universidade, e da vivência que nós temos. Então, o ponto de vista, o que é que eu enxergo? Você vê uma rosa vermelha, como diz o Miguel de Coleles, aquilo eu posso interpretar como vermelho e o sujeito como não tão vermelho assim, porque evoca as memórias construídas ao longo do tempo, de aprendizado no senso comum, de aprendizado formal na instituição. Então, que agricultor pequeno ou que agricultor médio semiárido, que tipo de formação intelectual, de formação formal, teve ou não o agricultor X ou Y, como que ele vê aquilo, qual a experiência de fracasso ou de sucesso que ele teve com a palma, para dizer, a palma não é cultura de homem, palma não aguenta seca, palma não produz ajuda. Você entendeu? Então, agora, segue uma agência de defesa, que não pesquisa nada, com todo o respeito que nós temos, que são instituições parceiras, mas o sujeito sai recomendando e brigando que tem que ser isso, que tem que tirar e arrancar tudo quanto é campo. Ah, pelo amor de Deus, vamos ser realistas. Não existe isso, não tá. Ah, mas porque Pernambuco é radicou tudo. Essas outras cultivares são suscetíveis também a cochonilha escama. São suscetíveis a outros problemas. E cochonilha escama, longe de ter a intensidade de ataque, longe de ter a agressividade da cochonilha do carmim, causa dano também. E se você não manejar, mata do mesmo jeito. Então, é entender solo, planta, atmosfera. É entender em que ambiente eu estou pisando. O trabalho de Laodiceia permeia essa coisa toda. Então, se a gente está estudando irrigação, se a gente está estudando profundidade radicular, se a gente está estudando adubação, se a gente está fechando tudo isso... Pode falar. Então, a gente chegou a um sistema, realmente, né, que você fala assim, eu tenho segurança produtiva nessa região aqui se eu fizer isso. Eu estou trazendo tecnologia desenvolvida em outra região. Aí, e essa coisa... A pergunta que eu fiz lá na primeira parte, né? Se já tinha um modelo estabelecido para a produção de palma forrageira, né, a partir dessas pesquisas. A gente pode falar que ele ainda está em construção, mas hoje já tem tecnologia, né? Hoje tem tecnologia, o sistema está disponível. É lógico que tudo é construção, tudo é refinamento. Sim. Ele é um sistema de evolução contínua. E hoje, com essas ferramentas novas que nós temos, fica mais fácil de colocar evolução contínua. Então a gente está trabalhando agora numa outra parte mais tecnológica, vamos dizer assim, ligado levantamento de produtividade com imagem, né, que o professor Bruno está fazendo junto com o Alcinei aí da UFMG. A gente está partindo para outras esferas agora, mas é preciso entender que tecnologia 4.0 é importante. Mas fazer a planta crescer no campo não é o botão do celular que vai fazer. É você entender a relação solo-planta-atmosfera. Você tocou no ponto exato aí. A gente... Não adianta. Isso aí serve bonitinho para administrar. Nós temos que evoluir com a tecnologia 4.0, mas dizer que a agricultura digital resolveu todos os nossos problemas se a gente não sabe mexer com planta lá. Né? Há um tempo atrás eu fiz uma palestra em Viçosa e tinha uma colega que foi até contemporânea minha na época, mas ela trabalha com um grande banco hoje. O pessoal está achando que a planta hoje cresce no celular igual essas fazendinhas virtuais, né? Exatamente. Não é, a planta não, ela não cresce assim, não. Ela cresce no campo. Né? Aí a pessoa foi perguntada assim, trabalha para um grande banco que financia o topo da cadeia de grãos do país,
um banco estrangeiro, e ela foi perguntar a ela, qual o agrônomo, né, do futuro? Ah, é analista de dados, é lógico. O analista de dados não é só mexer com dados, com estatística ou com qualquer tipo de ferramenta computacional, não. Se não entende o objeto, se não conhece o que está vendo, vai fazer um trabalho de imagem em palma para determinar a produtividade, e não sabe como é o crescimento da palma, se é vertical para se defender do sol, e quer tirar um outro tipo de foto que não vai levar a lugar nenhum. E se está levantando dado em uma lavoura de baixa produtividade e não sabe o que é uma lavoura de alta produtividade, porque não entendeu daquilo, vai levantar dado e vai alimentar um algoritmo com dados frágeis. Sim. Né? E tudo pode ser frágil daí. Então é preciso entender que o lugar para analista de dados está aumentando e precisa. Agora tem que entender da coisa. Se você não entender do que dado eu estou levantando, que objeto de trabalho eu estou lidando, eu não consigo fazer melhorias nesse objeto. Né? É preciso entender, é preciso evoluir como é necessário. Com toda certeza. Se o sujeito não for a roça, se o sujeito não entender ali, ele não gera. Muitas vezes você vai incrementar eficiência operacional com mecanização baseado no que o trabalhador está fazendo. É o trabalhador que está levando espinho na mão, é o trabalhador que está sendo lesado pelo serviço mais grosseiro, e ele pode dar uma opinião, e você estando presente, para que desenvolva outras coisas que aumente a eficiência operacional. E você vai colocar isso no aplicativo. E aí a gente volta na questão lá do início da discussão, e que eu acho que está refletido também no que a gente discutiu aí a respeito das recomendações de campo, né? Sem o conhecimento da pesquisa. É tudo, eu acho que está relacionado, porque quando a instituição de pesquisa realiza pesquisa séria, como é o caso, né, desse projeto de Palma, ou seja, que traz problemas reais de campo para serem resolvidos, buscar alternativas dentro da área da pesquisa científica, dentro da universidade ou dentro do instituto, né? Essa pesquisa tem muito maior possibilidade de dar certo no sentido de gerar tecnologia. E eu acho que é cada um fazendo seu papel, né? Então, o agente que está lá no campo para recomendar essa tecnologia, ele tem que conhecer, né, qual é o estado da arte, não é verdade? Exatamente. Já chegou aquela informação de tecnologia para que ele leve para o produtor, né? Eu acho que essa interação é muito o que falta, né? A interação do pesquisador com o extensionista ou com a agência de fiscalização, no caso, né? Eu acho que exatamente. Aí quando a gente está... A gente está discutindo lá e eu estou falando assim, mas vocês têm um sistema de produção de vocês, mas eu vi na palestra do sujeito ali na exposição... E também vi na internet que, na verdade, a gente tem que plantar com 180 mil plantas, que a gente tem que cortar e deixar, após a colheita, cortar e deixar a requete-mãe. Aí eu falei, amigo, é o seguinte, a gente está levando um trabalho desenvolvido de longo prazo. Se você quer seguir o que o sujeito fala, porque acha que ele está levando uma mensagem correta, isso passa a ser um problema seu, não é um problema meu. Você entendeu? Porque a gente está aqui para gerar desenvolvimento regional, para gerar conhecimento local que vai melhorar a vida do agricultor. Agora, se o cara quer acreditar no A ou B, depois à frente a experiência mostra. Né? A experiência mostra e o fracasso vem. E não é por aí. Né? A gente tem endereço certo e não pode ficar chutando. A gente está no cerne da discussão mais atual que existe para o momento. Que é a valorização da pesquisa científica, inclusive no momento que estamos vivendo aí de pandemia e tudo, a gente vê a importância da pesquisa científica, né? Em todas as áreas do desenvolvimento. Eu quero só ler alguns comentários aqui, destacar que o Bruno, né, o nosso colega aí, colega seus e colega nosso também, fez o trabalho dele de mestrado, doutorado aqui, né, o doutorado com Palma, né? Orientado pelo professor Inácio, e ele colocou aqui essa questão que o sistema de produção da palma forrageira já está bastante consolidado pelo IFE baiano, né, em instituições parceiras, né, que está sendo uma excelente oportunidade para a discussão desses temas aí que são relevantes. E a página lá, só complementando, a página que Bruno construiu, né, que faz parte desse trabalho dele agora. Eu pedi para comentar sobre isso, sobre o trabalho de pós-doutorado do Bruno. Porque a palma... Lógico que ele está fazendo um trabalho de pesquisa, que é um trabalho de pesquisa com a orelha de elefante mexicana, com a miúda e com a gigante, para determinação de produtividade, tanto por imagem
né, quanto por características mais simples de medir no campo. Eu já tinha feito isso com o gigante, mas fazendo para as outras. Também está fazendo um trabalho de tamanho de parcela para a orelha de elefante mexicano. Mas a outra parte do trabalho dele, porque essas pesquisas vão resultar na publicação de artigos posteriormente, a outra parte é a questão da construção da página, como um site onde tem todas as dissertações, teses e artigos, né? Dissertações, teses feitas nas universidades parceiras ou aqui no Instituto, e os artigos publicados, todos esses resultados, videoaulas gravadas por nós no campo, por um grupo de pessoas que participaram desse livro de Palma, Palma do Plantio à Colheita, e mais a questão do aplicativo, que ele desenvolveu com parceria com o professor daqui do IF Baiano, de informática, com o professor lá da Federal de Pernambuco, com o professor da UFMG, então é tudo parceria. E esse aplicativo tem informações sobre a cultura, as informações disponíveis no livro, parte deles estão no aplicativo, e o aplicativo também serve, por exemplo, para estimar a produtividade, para estimar o tamanho de parcela que o cara vai usar, que o pesquisador, no caso, vai usar, e para o produtor a produtividade. Tem uma série de aplicações aí que agora está na palma da mão. Então ele chega no campo, ele contou, dentro de uma área X lá, ele contou o número de cladódio de 8 plantas, ele consegue cá estimar a produtividade. Se for alimentado por uma equação de regressão, mas ele fez isso com redes neurais, no aplicativo da equação de regressão, então o produtor sabe quanto ele tem para vender ou quanto ele tem para fornecer, para suprir o rebanho dele naquele período para frente. Tudo isso rapidinho. E veja bem como que a coisa é contínua. Quando eu falo 8 plantas, é porque quando ele determinou o tamanho de parcela, a gente chegou de 8 a 16 plantas, dependendo do método. Então a gente sabe hoje que 8 plantas é suficiente para você estimar ali dentro daquela área, e ele fez no site, tem uma demonstração em que ele corta uma determinada área, colhe ela toda, demarca a área, e depois, antes de colher, ele vai lá, conta o número de cladódio de 8 plantas, e depois vê que as coisas são muito... O ajuste foi muito bom. Então no aplicativo você tem isso na sua mão para você calcular, seja para vender, né? E aí a gente coloca agora que essas informações também de teor de matéria seca dessas variedades, que a gente não tinha trabalhado, em vez de pegar da literatura, e a gente vai poder estimar de várias formas. E o próximo trabalho dele, derivando aí, é trabalho para você prever produtividade a partir de imagem também, de fotografia. Então ele... bolou um estúdio lá com o professor Alcinei, ele tira os cladódios, leva, fotografa cladódio por cladódio, de planta por planta, de um número de plantas muito grande, fez fotografia na área, fez fotografia do cladódio separado, e a partir daí vai chegar no modelo para estimar a produtividade a partir da imagem também. Então é lógico que isso vem integrar, vai dar robustez maior a todo esse trabalho de campo desenvolvido, mas é o que eu falo para ele, não pode perder a planta de vista, porque esse negócio não faz a planta crescer. Não é ordem que faz a planta crescer. É manejo, é cuidado do agricultor, é atenção do agricultor no dia a dia com o que está variando na atmosfera, em que solo ele está pisando. Né? Eu falo direto, semana passada eu estava participando de uma live de banana, e hoje você tem DRIS, Índice Keyword, diagnóstico da composição nutricional, faixa de suficiência, nascer, um bocado de coisa calibrada, que exige mais ou menos recurso computacional, que está na mão. Você entra num site lá da universidade, você coloca os dados de teor de folha e vê como é que está o estado nutricional. Só que isso é muito mais dinâmico, é importante ter isso, avança demais com essa ferramenta, mas isso às vezes não te dá um diagnóstico correto. Se você não entendeu o que é que está passando no solo da atmosfera, que está variando o transporte do nutriente do solo à raiz, da raiz à parte aérea, que está fazendo chegar mais ou menos nutrientes, essa coisa é muito mais dinâmica do que os próprios aplicativos conseguem predizer. Assim como a evapotranspiração de um cultivo, por mais que você usa modelos matemáticos com maior número de variáveis envolvidas, essa coisa não é tão perfeita assim. Claro, é lógico que precisa desse entendimento do homem e cabe outras pessoas além de analista de dados no sistema, senão o sujeito ia perder o emprego. Não é? Eu só queria destacar aqui a que ponto chegamos, né? Porque conforme a gente já destacou aqui, o agro 0.0 está na moda, né? Mas eu concordo com você, a tecnologia pela tecnologia, assim como a pesquisa pela pesquisa, ela não adianta de nada, né? Ela tem que ter finalidade. E eu acho que esse trabalho que o Bruno está desenvolvendo, né, não é só do Bruno, é que ele é o aluno de pós-doutorado, né? Mas é da equipe toda, coordenado por você aí.
esse trabalho é um reflexo de todos os trabalhos que já foram feitos até agora, de repente, ou da maioria deles, porque as informações que foram coletadas no campo, nos ensaios que já foram feitos, foram colocados ali, foram alimentando essa plataforma. Isso que eu acho sensacional, porque é exatamente o que nós estamos falando aqui. Precisa calçar a botina primeiro, para depois mexer no celular, não o contrário. Né? E aí está mostrando, Abner, que tanto a gente aqui, a instituição, quanto a Unimontes, está pensando muito além da cabeça de pesquisador. Vocês têm um curso que a gente faz parte, Produção Vegetal no Semiárido. Assim como o nosso mestrado, que veio bem depois, um mestrado profissional em Produção Vegetal no Semiárido. Quer dizer, não pode carregar esse nome só como ornamento. Não, tem que ter embasamento, tem que ter solidez nesse nome. Tanto em culturas irrigadas, quanto em cultura de sequeira. E é isso que essas instituições estão fazendo. Às vezes a instituição grande tem um caráter mais universal, uma universidade maior, é bonito, é interessante, formamos aí, tanto você quanto a universidade, bem maiores. Isso é muito importante. Mas o caráter universal, ele tem que existir, a universidade vem dessa questão universal, mas elas perdem ou pecam muito no caráter regional. E a gente está muito mais próximo do arranjo regional e a gente é muito mais cobrado por coisas práticas. Sim. Não estou aqui diminuindo o valor de nada. Se é a universidade grande, a coisa não avança. Se é a pesquisa básica, a coisa não avança. Não é dicotomia ciência básica, ciência aplicada. Nós somos cobrados por respostas mais práticas. O que a gente não pode é virar um prático. O que a gente não pode é perder o embasamento teórico. Mas a gente tem que gerar e buscar soluções que atendam de pronto o agricultor. Não está vendo agora da pandemia? Não tem que atropelar um pouco a coisa e buscar soluções mais rápidas? Né? Um problema desconhecido, todo mundo chutando. É lógico que à medida que as pesquisas vão acontecendo, vai diminuindo o tamanho do chute. Né? E tudo é modelo, em ciência tudo é modelo. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. É uma construção e desconstrução. E é assim que a coisa tem que girar. Mas as instituições estão caminhando, pelo menos, para a demanda real. Ô Sérgio, nós já estamos com meia hora de novo de papo. O bate-papo está muito bom, né? O tempo passa voando. Eu quero só colocar mais duas discussões aqui. A primeira do João Vitor. Primeiro, o nosso estudante de mestrado também, o Marcos Lopes, está nos parabenizando você aqui pelo debate, né? Ele que pediu para falar um pouco do aplicativo, né, que está sendo desenvolvido, nós acabamos de falar. Isso. E o João Vitor, que é também estudante de doutorado aqui do nosso programa, está perguntando sobre a viabilidade econômica da utilização da palma forrageira como uma forma de alimentação animal, produção animal, né? Você citou que, inclusive, no livro tem essa parte né, da alimentação econômica. Não, e da eficiência econômica da palma. Eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto aí, da economia. Na questão da rentabilidade, né, nesse capítulo, a gente já tinha feito isso no Informe Agropecuário, mas a gente avançou mais no livro, porque o produtor pergunta, qual é o custo de produção de palma? É 10 mil, é 15 mil, é 20 mil? Como qualquer cultivo, custo de produção é uma coisa bastante variável. E lá a gente considera essas variações. E essas variações, elas ocorrem principalmente pela fertilidade do solo. Então nós temos áreas cultivadas com palma de fertilidade muito baixa, de fertilidade média, de fertilidade alta. Então a gente considerou essas variações e o custo de produção cai bastante. Por que cai na fertilidade alta? Porque com a extração, por exemplo, de potássio, 40 quilos mais ou menos, 40 quilos de K por tonelada de matéria seca. Então se eu estiver produzindo 20, eu estou levando 800 da área, considerando que eu vou deixar 3 cladóides primário ou 2 cladóides primários, além do cladóide mãe. Só o que eu estou levando embora. Então eu estou mandando embora de 800 a 1.000 quilos de K. Eu estou mandando embora 200 quilos de nitrogênio, 300 quilos de magnésio, 600 quilos de cálcio. Então a ordem é potássio, cálcio, nitrogênio, magnésio, fósforo, enxofre ou enxofre e fósforo, depende de que tipo de adubo eu estou usando. Não é? Então, eu tenho um custo de produção caro baseado em fertilização. Se eu estou no solo de fertilidade alta, esse custo de produção diminui muito. Então, a fertilização pode elevar o custo em 40% e 30%. Outras coisas, eu vou usar irrigação ou sequeiro? Então, se eu vou adotar o sistema de irrigação, se eu já tenho a questão do manejo de irrigação, eu tenho outro custo agregado. E o outro é a população de planta. Se eu antes se usava 5 mil plantas por hectare,
Passou a usar 10, 20 mil plantas. Hoje, na maioria, 40 mil plantas. Sendo que tem resultados até mais. E existem recomendações malucas aí de populações elevadíssimas. Mas, quando a gente variou ali 20, 40, 80 mil plantas, sequeiro irrigado, fertilidade alta, baixa, média, o custo varia demais. Então eu posso estar gastando no primeiro ano, considerando tudo, 15 mil reais, ou posso estar gastando 20 mil reais ou mais. No segundo ano eu posso estar gastando 7 ou 10 mil para manutenção. Então a rentabilidade está atrelada ao quanto que essas mudanças que elevam o custo elevam a produtividade. Então a fertilidade alta determina a produtividade maior. E eu diminuo o custo, então minha rentabilidade líquida é maior. Se eu estou num solo de fertilidade baixa, meu custo é maior. Eu vou ter que adubar mais para ter uma produtividade maior. Mas naturalmente a minha rentabilidade diminui. Então essas combinações levam a resultados totalmente diferentes. E a gente avaliou no longo prazo, por indicadores econômicos, taxa interna de retorno, valor presente para o presente líquido, e razão, benefício, custo. Então não tem uma resposta custa X. Então veja bem, eu dei exemplo só dos macronutrientes aqui. Eu estou levando, quanto custa isso? Eu estou levando pelo menos 800 kg de K, 200 kg de N, 300 kg de magnésio, 600 kg de cálcio, e bem pouco de fósforo e de enxofre, não é? Mas isso tem um custo. E esse custo pode ser menor ou maior conforme a fertilidade. E pode ser menor ou maior conforme a densidade de plantio, não só porque eu uso mais muda, porque em alguns nutrientes desses eu vou mudar a recomendação. Então, rentabilidade financeira depende também da sabedoria do agricultor. A parte econômica é saber popular também. Então, como que o sujeito administra aquilo ali? E as recomendações nossas, elas não são fixas em valores baseados só no nível de solo, do nutriente no solo ou no tecido, para cada corte. Tem que considerar o homem agricultor. Esse agricultor tem capacidade de inversão? Como que está a previsão por ano? A chuva vai atrasar, não vai atrasar, vai ter mais ou menos? Como é que está isso aí? Eu posso diminuir minha dose para 50%, para 30%, ou usar a dose cheia. Então eu tenho que ter dinamismo como agricultor o suficiente para eu fazer um ajuste naquela dose. Ela não é uma dose fixa. Né? Se eu sei que a seca está mais intensa, mas vai ter uma seca intensa no ano que vem, eu capricho na adubação, agora eu vou vender matéria seca mais caro, então eu posso caprichar na dose, que essa planta vai absorver bastante nutriente, que é uma reserva muito grande, vai tolerar seca e eu vou vender aquilo. Ou então vou alimentar meu rebanho. Mas você já tem uma ideia, assim, dentro do que as pesquisas aí que já foram feitas, apontaram de tecnologia, de adoção de espaçamento, de população de plantas, de adubação e da parte de alimentação animal, como que seria a questão financeira da palma, da alimentação animal? Nós temos essa variação toda aí desses números, né? Com essas considerações. Pegando assim, o que já tem de informação, né? Isso, nós temos. Se você pegar no livro nosso aqui, esse detalhamento está todo aí. Se você vai olhar, por exemplo, como que varia nas condições médias, né? Nas condições médias, você tem, por exemplo, um custo de produção para a população de 40 mil plantas, você tem um custo de produção ali, considerando a implantação, já adquirindo alguma coisa, por exemplo, considerando um certo custo de investimento, que seria cerca para isolar de animais, que seria a aquisição de um equipamento para picar, né, que é o mínimo de infraestrutura, você teria um custo de produção ali, por exemplo, de R$ 18.286. Isso é valor de 2019. Mas até isso é muito dinâmico. Até isso é muito dinâmico. Aí quando você vai colocando essas variações, por exemplo, uma população de planta aí agora, a gente considerando 1 hectare com solo de fertilidade média, com 40 mil plantas, aí você já tem um custo aqui de 15.749. Aí quando você vai aumentando essa população de planta, esse custo vai aumentando, mas você pode estar considerando uma receita bruta maior, porque sua produtividade vai aumentar. Se colocou o sistema de irrigação, esse custo pode aumentar. E o custo do segundo ano seria 50% desse custo. Então se eu gastei 15 ou eu gastei 18, como falei anteriormente, eu estou girando no segundo ano lá em torno de 7 mil, de 9 mil reais bruto. E isso tem liquidez no longo prazo,
Tem, considerando o preço da matéria seca médio, né, na região. Então nós temos aqui, para essas variações todas, são várias tabelas que compõem esse livro, sim, são aqui 8 páginas de tabela com essas variações todas dos indicadores econômicos, considerando aumento de densidade de plantio, sequeira irrigado, fertilidade baixa ou alta média. Como que fica o valor presente ali, como que fica a taxa interna de retorno e a razão benefício-custo em cima disso tudo. Eu acho que o sentido tem rentabilidade. Então, eu acho que o sentido da pergunta do João Vitor aqui foi exatamente esse. Ele ainda coloca até no final que, ou seja, é viável economicamente o agricultor investir na cultura da palma. O recado que interessa, final, né? Porque as variações são muitas. O recado que interessa é a cultura tem viabilidade, tem rentabilidade econômica, tem viabilidade financeira. E isso precisa fazer parte do semiárido. Não existe cultura sem custo de produção. Não existe palma do bodismo, joga o cladódio lá e isso vai... Isso não existe. Entendeu? Então tem custo de produção como qualquer cultura. Pode ser maior ou menor, ele é totalmente variável. Como custo de produção de banana, de qualquer cultura, totalmente variável. Agora, é um cultivo de rentabilidade econômica assegurada. Rentabilidade financeira. Você vai ter liquidez financeira nisso aí. Tá certo? Vai ter liquidez. A palma, assim como o sorgo, passa muito por isso, né? O agricultor, mesmo sabendo que são alternativas interessantes para o clima da região, desconfia se vai ter viabilidade econômica, né? Mas dentro da tecnologia que a gente tem hoje, sim, né? Uma última pergunta aqui, Sérgio, a gente já está com mais de 40 minutos novamente. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você apontasse aí o que você, diante de tudo que a gente conversou e principalmente do que já foi feito, quais você apontaria que são os principais desafios e as perspectivas para a cultura da palma forrageira, né? Dentro do nosso contexto aí do semiárido hoje, tanto aí na Bahia quanto aqui no Norte de Minas, enfim. Como que ela se enquadra e que precisa ser desenvolvida ainda? Tem que aumentar a difusão de tecnologia, principalmente para incorporar isso aos sistemas do agricultor de tamanho médio aí, também. Porque está muito vinculado só à agricultura familiar e ela é importantíssima para a agricultura familiar. Mas o outro agricultor tem que passar a entender. É lógico que o entendimento dele é variável com as condições do ciclo das secas, né? Assim como as agências de fomento aí. Tecnologia é de desenvolvimento contínuo. Então a gente enxerga que a gente tem que continuar aprimorando para as diversas cultivares que existem por aí, todo um sistema de recomendação que seja definido sistema de produção. Né? Porque se você olha, eu baixei mesmo agora recente, mandaram para mim aí um livro lá, um boletim lá do INSA, do Instituto de Ciência e Tecnologia do Semiárido, da Embrapa, não sei o quê. E aí, por exemplo, nós temos hoje aqui esse desenvolvimento de adubação para essa palma forrageira gigante. E às vezes você revisa os trabalhos de extração de nutrientes, todos eles batem com os nossos. Mas as recomendações de adubação, não. Deve ser porque a filosofia é extrai, mas não é para repor, eu não sei. Tá certo? Ou às vezes está mandando repor mais nitrogênio do que tudo. Ou faz trabalho de adubação com fonte amoniacal, sulfato de amônio, ureia, e na verdade você está suprindo tudo isso com isso. Então tem que evoluir, e tem que evoluir para um sistema mais consciente. Um sistema que diminui a entrada de insumo externo. Não é que coloca, daqui a pouco, como a cultura ainda é pouco vista pelos fabricantes de insumo, ela não tem visibilidade para o fabricante de insumo, apesar de ter uma área de... Nas estatísticas são 600 mil hectares, mas é mais do que isso. Então é uma cultura que tem uma área maior do que a área de banana, mas ela não é vista pelo vendedor de insumo, pelo fabricante de insumo, mas ela vai ser vista. Aí daqui a pouco começa a difundir ácido úmico, ácido fúlvico, e a pesquisa nossa ela tem que gerar conhecimento, necessidade nutricional. A gente está falando de extração de nutrientes, eficiência nutricional, nós mensuramos o CUB, nós mensuramos a taxa de recuperação aparente de nutrientes, foi no trabalho do professor Alex Ledo. Então a gente sabe que esses fertilizantes orgânicos que estão ali disponível para você, que veio da propriedade, tem uma taxa de recuperação de nutrientes muito maior para certo nutriente, leva ao aumento da produtividade da água muito mais. E aí, de repente a gente vai começar a passar a recomendar insumos quando estiver visibilidade.
para a indústria. A gente não pode transformar toda a agricultura só em usuário de insumos, não é isso. Eu não sou contra a indústria, nem capital, nada disso. Nem sou. Daqui a pouco vai que eu sou comunista, não é isso. A questão não é essa. A questão é, não existe essa necessidade toda, como não existe em banana, de ficar só por conta da inovação. Inovação por inovação. Dessa total dependência, né? Não precisa. Não. Se a gente coloca o agricultor totalmente dependente da cidade, não tem jeito de ser sustentável economicamente também, não. Ele é totalmente dependente. O produtor acaba trabalhando para a empresa. Trabalhando para a empresa, é isso. E as universidades cumprem muito bem, infelizmente, esse papel. Quando a gente foi publicar os primeiros artigos com esterco, os assessores estavam risados. Quer dizer que esses caras trabalham com esterco? Isso já foi muito bem mensurado em palma, não pode. Pelo amor de Deus. Se for mensurado, então não quantificava de forma correta. Então, a gente não precisa fazer uma agricultura totalmente dependente disso. Tem hora que a gente precisa do insumo da indústria. Tem hora que a gente perde o controle de uma praga, é preciso. Mas essa dependência, eu estou falando para você aqui que nitrogênio mineral, com os estercos, eu posso esquecer nessa cultura. Isso é um conhecimento real. Enquanto o pessoal continua testando ureia, o sulfato de amônio, o que for por aí. Então, nitrogênio mineral, isso aí é isso. Apesar de tudo ter várias, isso é uma verdade absoluta nesse cultivo. As necessidades nutricionais já são supridas pelo aporte com a coisa que está no seu curral. Então por que eu vou comprar? Agora, eu não tenho potássio suficiente, então eu vou buscar outra fonte. Se eu sou um agricultor orgânico, eu vou buscar uma fonte que atenda ao sistema orgânico. Tá certo? Então, nessa coisa toda, quer dizer, a gente aumentou muito o nível de fósforo no país, que os solos originalmente pobres, do cerrado, é lógico, aquela hidreno, fome por fósforo. Mas hoje está aí as próprias instituições de pesquisa trabalhando com soluções de solubilização do fosfato. Recupere o fosfato no seu solo. Você adicionou tanto fósforo, encheu a caixa, agora você tem que voltar a solubilizar. Olha, nós temos que ter um pouco de critério mais. Às vezes as coisas simples têm efeito melhor. Lógico, bem fechado, às vezes a gente não pensa, né? Temos que raciocinar um pouco. A gente não precisa ser só boi nessa coisa de seguir, né? Sim. Agora todo mundo acha que ter uma impressora 3D vai resolver todos os nossos problemas. Você vai imprimir seu caminhonete dentro de casa. Pelo amor de Deus. Essa sociedade algoritmizada é muito problemática também, porque você vira um pouco cego. Né? É verdade. Tá certo? É isso aí. Sérgio, nós estamos aqui com quase mais uma hora aqui. Eu queria aqui colocar uma última questão, que é a gente falar novamente sobre o evento, né, o Palmatec. Antes disso, já queria pontuar aqui da nossa admiração pelo seu trabalho e trabalho da equipe, né, muito sério. Eu acho que assim, é um modelo de trabalho, porque ele não tem nenhum tipo de como que eu posso falar aqui, me fugiu a palavra aqui, mas você não faz o trabalho para você, para satisfazer seu ego, e não tem nenhum tipo de egocentrismo, né? É um trabalho realmente voltado para responder questões que são importantes para o produtor regional. Está fazendo pesquisa de fato, né? E é uma pesquisa que tem a sua sequência, então por isso que gera esses resultados importantes, e assim eu considero até num tempo muito curto, né, em cerca aí de 10 anos, a evolução que a cultura já experimentou é muito grande, né, a partir desses trabalhos. E também a admiração por sua franqueza, né? Você é uma pessoa que você tem seus argumentos, que são argumentos construídos em cima de uma base muito sólida, que é a base da pesquisa, você sabe o que você está falando, né? Conhecimento teórico e aliado à prática, e você não abre mão deles, né? É uma pessoa muito franca, sem desrespeitar ninguém. Já acompanhei alguns debates, né, científicos, no bom sentido, né? Mas você não se deixa, não se vende, nem desrespeita ninguém, né? Mas você coloca os seus argumentos de forma muito clara, né? Exatamente. Em todas as situações. Então, te parabenizo e te agradeço pela disponibilidade de ter aceitado esse bate-papo aqui, e também pela participação aqui, pela parceria, né, junto com a gente aqui na Unimontes, né, o professor aqui
da produção vegetal no semiárido, dentro do nosso programa, mestrado, doutorado, professor extremamente produtivo e atuante dentro do nosso programa, além de ter o seu próprio programa aí no Instituto, né, do mestrado profissional, ainda atua aqui com a gente. Então, te agradeço muito pela oportunidade de parceria, né, e pela participação aqui hoje. Para encerrar, eu queria que você falasse primeiro do evento do Palmatec de novo, para lembrar, pode ter alguém aí que não tenha assistido a primeira parte, e que você fizesse seus agradecimentos finais aí. Olha, o evento é organizado pela EPAMIG, Palmatec, vai ser 21 e 22 de setembro, próximo agora. Então tem palestras sobre a parte de produção vegetal, sobre a parte de uso da palma na alimentação animal, envolvendo o professor da Unimontes, professor da Federal de Pernambuco, pesquisador da Embrapa Semiárido, a gente aqui e mais alguns colegas. São 2 dias de palestra e um debate ali. Nessa apresentação que a gente vai fazer, eu vou mostrar os resultados e detalhes. Porque aqui é uma fala, um bate-papo, não é isso? Então, os detalhes estão na literatura que a gente produziu, conjuntamente com toda a equipe. Tem outros nomes aqui que eu não citei dos meus alunos, que são muitos que tiveram trabalho com palma. Mas, então os detalhes estão nas publicações, estão no livro, que pode ser adquirido com a gente também, ou com a Maria Geralda aí na EPAMIG. Mas na palestra, no Palmatec, a gente vai detalhar resultados. Então eu falei por alto. Às vezes a gente... doses, faixas de interpretação do estado nutricional, como é que é isso, o próprio curso... A gente vai apresentar lá e estão no livro. Não era a intenção aqui hoje falar em detalhes, né, tão pormenorizados, mas né? Não tem como. Não tem nem apresentação de slide, nada, né? Aqui é um bate-papo mesmo. Eu quero agradecer a Unimontes por convidar e dar essa oportunidade. Só lembrar aqui, dia 21 e 22 de setembro, né? O Palmatec 21 e 22, organizado pela EPAMIG, mas é um evento nacional. É um evento nacional com apresentações que vai tirar dúvidas do ponto de vista de uso da palma na alimentação animal e da produção vegetal em si. Né, tem uma primeira palestra de um pesquisador da Embrapa Semiárido sobre o panorama da palma no semiárido brasileiro como um todo. Depois a nossa experiência local regional, os resultados alcançados aqui de fato. E depois a parte de uso na alimentação animal. Os outros colegas aí da sala, né? Para se inscrever, eu estou vendo aqui o cartaz de divulgação aqui. Tem o site, né, www.palmatec.com.br. Já faça a inscrição lá, quem quiser participar do evento. Exatamente. E a gente convida todos para participar, fazer a inscrição, que vai ser muito importante. E o livro, a gente volta a falar... Quem quiser adquirir conosco com Maria Geralda, e o livro aborda toda essa construção de conhecimento ao longo desses anos, além, é lógico, da parte de revisão de literatura de trabalhos conduzido por outras instituições. Tem uma parte teórica sólida e uma parte aplicada do como fazer, de como plantar. Então é uma junção de uma coisa tanto teórica quanto aplicada ali. Então eu agradeço muito a você, Abner, pelo convite, a oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo, né? Eu sou um soldado sou um soldado aqui. O projeto a Unimontes pela oportunidade, né? E agradeço a quem teve paciência de acompanhar aí. Não sei se conseguimos levar algum recado aí pro pessoal, mas sim. Tentamos ver da nossa lógica. Ok? Ok, Sérgio. Sérgio, novamente, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Tá? Estamos aí à disposição para continuar com essa parceria aí, que tem rendido bastante frutos. Tá? Um abraço a todos os colegas aí do Instituto aí em Guanambi. Né? A gente tem vários amigos aí já, uma parceria bastante consolidada já, tanto na parte dos trabalhos, né, quanto na amizade mesmo. A gente tem vários amigos já aí no Instituto. Um abraço a todos aí, tá bom? E muito obrigado novamente. Obrigado a vocês. Tá bom, até a próxima, Sérgio. Até a próxima. Obrigado, gente. Daqui a 15 dias nós teremos outra live, tá? Agora nós estamos com o projeto Agrários Fora do Campo, com lives de 15 em 15 dias, tá? Então esperem aí, logo nós estaremos divulgando a próxima live aí, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Até a próxima.